misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos, entrando em sua casa e estabelecendo essa conexão com você, com o nosso santuário, orando ao Pai das misericórdias e apresentando a Ele a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que trazemos. E nesse dia podemos também meditar um pouco no Catecismo da Igreja, que nós estamos utilizando para a nossa reflexão. O número 1847, sobre a vocação do homem, a sua caminhada, e o item de hoje nos leva a pensar sobre o nosso pecado, o que ele causa em nós e como nós devemos nos libertar dele. Então, ouçamos. Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos, não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. De volta nessa questão tão dolorida e que leva-nos a ter atitudes muitas vezes não muito boas, né? Porque não reconhecer-se pecador é não reconhecer aquele que nos salva. Deus não nos criou sem nós, né? E também Ele nos salva sem a gente. É preciso que da minha parte haja uma resposta. Da parte de Deus, Ele já fez tudo para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. No momento do pecado de Adão e Eva, Deus já estabelece ali a redenção. Porém, inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. O pecado não prevalece na vida do homem, porque ele vai nos dar um redentor, um nascido de mulher, que é Jesus nosso Senhor, que veio para nos redimir dos nossos pecados. E Ele já o fez. Então, se eu não reconheço que sou pecador, se eu não reconheço o meu pecado, eu chamo Deus de mentiroso e também perco a minha salvação. Porque se Deus criou sem nós, nos criou sem nós, né? Criou conosco, né? Ele nos criou com Ele, Ele também nos salva sem nós, né? Isso quer dizer, sem a nosso consentimento, sem a nossa vontade. Então é preciso que eu tome consciência dos meus pecados e os confesse. Confessar é dizer, eu sou pecador, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu desagradei, eu roubei. Foi a confissão que o filho pródigo fez quando chegou na casa do pai. Pequei contra o céu e contra ti. Estou arrependido. Me recebe de volta como se fosse o empregado, né? Ele nem quer mais ser, não se acha digno mais de ser filho. Mas filho é filho. E Deus vai acolher-nos como filhos, que arrependidos buscam nele a cura da grave condenação que o pecado causou em nós. Porque o pecado nos leva à morte. O pecado rompe a nossa comunhão com Deus e nos priva da salvação. Por isso que Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o meu pecado, o seu pecado. E para que esse pecado seja tirado, eu preciso trazê-lo à luz, eu preciso confessar, eu preciso dizer, esse é o meu pecado. Assumir o seu pecado, assumir a sua culpa. Enquanto nós não o fizermos, né, mesmo sabendo que Deus perdoou, mesmo sabendo que Jesus morreu pelo perdão dos nossos pecados, a gente não vai ser redimido. É preciso ter a nossa participação nesse complexo todo.
Deus se expõe claramente dizendo: eu te ofereço o perdão, venha buscá-lo, venha recebê-lo. E como nós recebemos? Nos declarando pecadores e confessando os nossos pecados. Porque não há outra forma de nós sermos salvos, de nós sermos redimidos, senão assumindo a nossa culpa, assumindo o nosso pecado. E olha só, não pense no negativo, pense no positivo dessa ação, né? Se eu reconheço e peço perdão, eu recebo. Se eu não reconheço, eu não tenho perdão, eu fico sem recebê-lo. Então é melhor quebrar o orgulho da gente e confessar o pecado do que ficar se escondendo ou se camuflando para não admitir que pecou. E assim nós perdemos a graça da salvação, porque nós sabemos que existe o perdão, nós sabemos que existe isso daqui, mas não vamos lá tomar posse. É como uma herança que Deus nos dá e que só toma posse quem se declara merecedor dela, quem se declara favorável a ela. E para nós nos declararmos favorável a Deus, nós temos que admitir que somos pecadores. Então é dessa maneira o diálogo com Deus. Ele faz a proposta para nós e nós damos a resposta. Então Ele não nos salva sem nós. Ele não nos salva sem a nossa resposta, sem a nossa adesão a Ele. E está lançada a sorte. Se você e eu não reconhecemos os nossos pecados, não tem perdão. E hoje em dia é muito comum a gente ouvir: mas Deus é muito bom, Ele vai perdoar todo mundo, né? Aí entra aquela história de uns achar que até o diabo vai ser perdoado. Gente, o diabo é eterno, como os anjos são eternos, e a decisão deles foi eterna. Então não faça também da sua decisão de pecado ser eterna e você participar da sorte do demônio, ou do diabo, do inferno, porque eles não têm mais salvação. Nós temos. Nós temos, dentro do tempo que Deus nos deu, nós temos salvação, nós temos remissão dos nossos pecados. E se nós não o fizermos, se nós não o buscarmos, se nós não nos apossarmos dele, a gente não terá. Então, não se engane, porque Deus não engana nós, mas Ele oferece o seu Filho para a nossa salvação. E espera de mim e de você a resposta, né? Eu aceito essa salvação, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu preciso da remissão dos meus pecados. E só tem um que pode fazê-lo, Jesus. Por isso que nós rezamos, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Os pecados daqueles que reconhecem, confessam e voltam à comunhão com Deus. Aqueles que não são orgulhosos, ou não querem reconhecer, ou não querem aceitar, ou não querem precisar da igreja, não querem precisar do ministro, não querem precisar de nada disso daí, acham que por ele mesmo ele se salva, ou corre o risco de não ser salvo e de se perder completamente. Então não perca tempo. O tempo que Deus nos dá é hoje, porque na hora da morte é o último tempo que você tem. E se você não nesse último tempo que você tem, você não se abrir à misericórdia de Deus e não se deixar pedir perdão dos seus pecados, vai ser difícil depois, quando você entrar no eterno com o coração dessa maneira. Por isso vamos rezar ao Pai das Misericórdias para que Ele nos ajude com a sua graça e que nós também respondamos à graça que Ele nos oferece do perdão, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Colocando agora nas mãos do Pai as nossas vidas e os nossos corações, rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E desça sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a bênção do Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.